Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 10 de abril de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Drones ucranianos deixam a Rússia em pânico. Vamos examinar relatos sobre uma possível redução ou cancelamento dos desfiles do Dia da Vitória da Rússia em decorrência do aumento das capacidades de longo alcance da Ucrânia, ou seja, os russos, os moscovitas e o Kremlin, que é quem administra esse Dia da Vitória, eles estão com medo. É um dado interessante esse, porque vai ser agora, logo em agosto. E o foco está na mudança o foco justamente está na mudança da dinâmica aérea, né? Porque é considerado o drone hoje como uma ferramenta aérea, de força aérea, apesar de eles estarem sob controle, esses ataques, de serviços de inteligência da Ucrânia e do exército da Ucrânia, né? Em terreno, eles que estão manipulando e mandando esses drones contra a Rússia, mas é uma ferramenta de ataque aéreo. E o foco está justamente nessa mudança de dinâmica, é uma realidade já no teatro de operações, e eu quero pedir a você que gosta da verdade, inscreva-se, é muito importante, aqui você vê a verdade, e dê um like também, conto com vocês. E peço a todos também que compartilhem, é muito importante. Vão sempre acompanhar as atualizações também sobre o desenvolvimento tecnológico militar e as implicações das infraestruturas de energia. São fatos muito importantes, muito atuais e eu diria até futurísticos. O futuro já está acontecendo agora, o futuro da guerra, e já está acontecendo agora na guerra da Ucrânia. E muito dessa tecnologia desenvolvida pela Ucrânia vai ser usada com certeza também por civis, que a guerra também traz benefícios, lamentavelmente através da guerra, mas para as atividades civis também. Autoridades de Moscou avaliam a viabilidade de realizar as tradicionais celebrações do Dia da Vitória, que eu falei que era agosto, perdão, mas no dia 9 de maio, nós estamos em abril, está próximo aí, né? Diante de riscos de segurança. Relatos indicam que cidades como a capital e São Petersburgo podem ter suas festividades reduzidas para evitar vulnerabilidades expostas. A principal preocupação reside no impacto simbólico de possíveis alertas sonoros ou interrupções em eventos que buscam projetar controle estatal. Cenários de evacuação ou pânico durante cerimônias oficiais poderiam evidenciar lacunas na proteção de áreas anteriormente consideradas seguras. Mas o maior problema é justamente que se de fato acontecer um ataque contra a cidade, que não necessariamente ele vai acontecer contra o desfile militar, contra a parada militar, mas vai dar uma impressão muito ruim para a população contra o seu ditador, que não tem como proteger a população e não tem como proteger a cidade, tampouco o país. Então eles estão agora com esses indícios de cautela que surgiram agora após a interrupção de ensaios militares, inclusive, que já estavam acontecendo, sugerindo uma reavaliação das ameaças aéreas contemporâneas. E a evolução das capacidades tecnológicas da Ucrânia. Dados recentes apontam para um aumento significativo na frequência e no alcance das operações aéreas coordenadas pela Ucrânia. Pela primeira vez em períodos monitorados, o volume de drones lançados a partir do território ucraniano superou os ataques recebidos em termos de dispositivos de longo alcance. Especialistas e observadores militares notam que a eficácia das defesas aéreas convencionais está sendo testada por novas tecnologias ucranianas, que inclusive os russos não as têm. Sistemas modernos de drones apresentam dificuldades de detecção e maior resistência a contramedidas eletrônicas tradicionais. O que está acontecendo é que a maioria desses drones ucranianos novos, talvez até a sua totalidade, os russos não estão conseguindo identificá-los através de sistemas de radar. E quando identificam, já está no modo visual. E quando eles tentam fazer uma interferência eletrônica, não tem funcionado. Ou seja, os códigos, a programação eletrônica da Ucrânia é muito eficiente, que os russos não têm como penetrar. Tanto que quando eles falam, a recomendação é a seguinte: toda vez que eles
abatem um drone ucraniano em território russo ou em território mesmo ucraniano ocupado pela Rússia, a ordem é: corram e peguem os destroços. Eles querem estudar, querem achar o chip e ver o que tem lá dentro. Só que o chip tem uma instrução, né? Quando ele é abatido, ele se autodestrói. Então, até agora, eles não têm conseguido nada, a não ser que dê algum defeito e não se destrua. O uso de retransmissão aérea permite que esses equipamentos alcancem alvos estratégicos com maior autonomia e precisão. O desenvolvimento de modelos avançados demonstra um salto na capacidade de fabricação de defesa autônoma da Ucrânia. Implicações na tradição e na infraestrutura. O desfile do Dia da Vitória possui um peso simbólico elevado, servindo historicamente para demonstrar uma unidade e força militar russa e para garantir dentro do território russo as mentiras propagadas pelo sistema do regime do ditador da Rússia. Qualquer alteração nesse cronograma sinaliza que o alcance das operações da Ucrânia está influenciando decisões internas no Kremlin, o que é uma verdade se isso acontecer. E como os ataques contra Moscou têm sido seguidos muitas vezes todos os dias, paralelamente, a estratégia de focar em infraestruturas de energia e portos visa também impactar as fontes de financiamento do esforço de guerra. A produção acelerada de mísseis e drones em solo ucraniano busca estabelecer uma paridade tecnológica no campo de batalha. O fortalecimento das capacidades de longo alcance altera a percepção de segurança em regiões profundas do território russo, e vocês vejam que quase que diariamente eu tenho relatado algum alvo no interior da Rússia e muito distante das fronteiras da Ucrânia, abatendo alvos russos, e com sucesso, né? Vão aqueles enxames e um ou outro drone é derrubado e muitas vezes nenhum. Tem alguns alvos que nem defesa aérea tem. A tendência indica um enfraquecimento progressivo de posições estáticas, enquanto a tecnologia de mobilidade aérea continua a evoluir, ou seja, e a Ucrânia, acho que no final desse combate, vai estar muito bem, dessa guerra, vai estar muito mais bem preparada e vai ter condições, inclusive, de vender esse sistema, aliás, como já está fazendo. Segundo informações, o trabalho que os ucranianos estão fazendo lá no Oriente Médio, os países árabes a que eles estão atendendo, estão muito satisfeitos com os resultados dos drones ucranianos. E já fizeram contratos que eu já relatei em vídeos anteriores, então não vou falar sobre esse assunto aqui agora. Para concluirmos, a possível configuração de eventos oficiais em Moscou reflete a nova realidade imposta pelo avanço tecnológico militar ucraniano. A superioridade em setores específicos de drones coloca desafios constantes à logística e à propaganda das forças de defesa. A resiliência estratégica demonstrada por Kiev expande as fronteiras do conflito para além das frentes tradicionais. O cenário atual aponta para uma vigilância contínua e para a necessidade de adaptação diante da crescente capacidade de resposta ucraniana, que no que diz respeito a drones está certamente vencendo essa corrida no teatro de operações, graças à sua retaguarda e à sua adaptação às necessidades de combates, onde os engenheiros e cientistas ucranianos, eles fazem testes da nova tecnologia no próprio teatro de operações antes de mandarem a produção em massa, para serem usados também, é claro, em combates reais no teatro de operações. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se, aqui é a verdade, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.